venenosos e procurar ajuda. Sobre este assunto estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade Coronel Vedovelli, ele que é especialista em animais peçonhentos, ele que foi comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Jundiaí, lá nos anos 70, nos anos 80, os mais experientes aí lembram do Coronel Vedovelli. Coronel, prazer tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cidade, hoje falando de cobras, né? Bom dia, Bom dia. Obrigado pelo convite, obrigado à Rádio Cidade e a você, Pérez, tá? Vamos tentar falar alguma coisinha de um assunto que foi apaixonante para mim, né? Os animais peçonhentos são aqueles que produzem a peçonha, que é o veneno, tem condições naturais para injetá-la em presas ou predadores. Essa é a condição dada naturalmente por meio de dentes modificados, o aguilhão, ferrão, as quelíceras, as cerdas, urticantes, nematocitos, entre outros. Isso aqui foi passado pela nossa produção. Eu não entendo nada disso. Como é que se identifica aí uma cobra, né? O senhor que é especialista em cobras venenosas, como é que a pessoa comum poderia identificar uma cobra venenosa, sabendo que aqui em Jundiaí a gente tem muitas áreas rurais ainda e que tem essas cobras, né? Pode haver essas cobras também. Bom, a identificação da cobra é muito difícil, até hoje ainda tenho certa dificuldade em identificá-los, né? Mas sabemos que no Brasil existem 4 tipos de animais peçonhentos, no caso de cobra, que seria a cascavel, urutu, jararaca e também a coral e a surucucu pico de jaca, que não dá aqui, não existe aqui no estado de São Paulo, ela é do Amazonas lá até a Colômbia. Mas basicamente a cobra venenosa, com exceção da coral, possui um orifício à frente dos olhos e atrás da narina, que é chamada fosseta loreal. Então esse é o grande, vamos dizer assim, passo para você poder identificar a cobra venenosa. Elas têm características, por exemplo, são cobras relativamente lentas, são cobras que aparentemente nas suas placas elas são ásperas, né? Não precisa ter o contato, mas tem uma aparência de ásperas, e elas têm normalmente o hábito noturno. Então isso não quer dizer que de dia você não pode ser ferido por uma delas, aliás, porque a gente é que vai no habitat dela, elas não vêm para a cidade, né? Agora, 80% das cobras existentes no Brasil não são venenosas, mas elas são mortas por pessoas que não têm o conhecimento, e elas são extremamente úteis à natureza. E mesmo as venenosas também não devem ser capturadas e encaminhadas ao Instituto Butantan. Mas basicamente a cobra venenosa, ela como falei que elas são muito lentas, elas normalmente se armam para um possível bote. Então é recomendável que a pessoa, ao entrar no mato, que use pelo menos uma bota, observe o chão onde está andando. Nessa época agora elas já estão paradas de hibernar, porque nós já estamos entrando no calor, então elas saem para alimentação, para procriação, e é a época que mais ocorre acidentes aqui no Brasil. No calor elas saem mais, é isso? Elas têm um período de hibernação, e geralmente esse período de hibernação é o período de inverno. Elas ficam em média hibernando por 3 meses. Então, quando na entrada da primavera, elas saem e vão trocar de pele. É o momento em que a cascavel ganha mais um guizo. O pessoal até fala, a cascavel tinha 8 guizos, tinha 8 anos. Não é isso daí. O guizo, na verdade, é cada troca de pele, fica um guizo, que é uma característica apenas da cascavel. As demais cobras não tem guizo. Elas trocam a pele fica no mato, né? E então essas são as características. E as cobras geralmente se alimentam uma vez por semana. A digestão dela é semanal, com exceção de algumas cobras que se alimentam de animais grandes, como por exemplo a sucuri, ou a jiboia, que são cobras de tamanho muito grande, e esses alimentos então demoram um tempo maior para fazer a digestão. As cobras venenosas,
como nós estávamos falando, elas possuem uma bolsa de veneno e uma presa inoculadora, com exceção da coral. A coral não tem a presa tipo de uma agulha de seringa de injeção. É diferente da cascavel e da urutu, da botrops, no modo geral. Elas têm os dentes dela como se fosse uma seringa. Aí até alguns falam, e por que não eliminamos essa dentição dela? Ao eliminar, ela tem um step, e logo em seguida dessa step começa a formar uma segunda, terceira, uma quarta dentição. E o veneno serve para fazer a digestão da cobra venenosa, não é para envenenar o homem ou o animal. É apenas um acelerador da sua digestão. Quando fala que a cobra pica a pessoa, tem cobra que morde a pessoa também? Ou as cobras só picam e jogam veneno dentro? Veja, as cobras venenosas, normalmente elas picam. Elas vão a picar e esperam. No caso, sendo um alimento, um camundongo, por exemplo, ela dá uma picada e não prende a presa, apenas dá uma picada. O veneno é tão potente que em seguida o animal começa a sofrer tremedeiras e logo vai a óbito, né? Em se tratando do homem, de um animal, coisas que não é alimento para ela usa a picada como uma forma de defesa. Então elas dão a picada e se recolhem normalmente. Geralmente o bote dela é 1/3 do seu tamanho. Então ela fica em condições de dar o bote, e nesse bote é geralmente 1/3 do tamanho dela. Tem outras cobras que seria mordem. A distância segura. Por exemplo, a jiboia, essa família constrictor, ou aquela que veio aqui com aquela senhora. A piton. Que trouxe a piton, né, que nada mais do que uma jiboia nossa branca, né? Essa piton, ela é da família constrictor. Ela dá o bote, prende a presa e enrola-se na presa. Isso também faz a nossa sucuri, a jiboia também faz isso. Ela prende a presa e vai arrebentando a presa através das suas voltas que vão dando em torno da cobra, né? Eu tive várias cobras aqui no quartel, na época que eu comandava o bombeiro aqui, era uma quantidade enorme. Hoje eu não tenho mais porque a legislação não permite, mas são animais extremamente dóceis, não fazem barulho, o vizinho não sabe que você tem. Se você falar que tem uma cobra no sofá, ninguém senta, ninguém entra na casa. Então o pessoal tem medo, mas são animais extremamente dóceis, né? Com algumas exceções. Todas as cobras, na sua grande maioria, possuem bolsas de veneno, mas não tem a presa inoculadora. Como elas não têm a presa inoculadora, não são chamadas cobras venenosas. Tem outras que têm bolsa de veneno, presa inoculadora, mas são voltadas para o fundo. Então, elas não conseguem inocular o veneno no homem. Elas usam, como nós falamos, o veneno para servir de alimentação para ela, acelerador do alimento para fazer a sua digestão. Dá para relacionar a cor da cobra à cobra venenosa ou não? Não, é difícil. A cobra, por exemplo, a Crotalus, que seria a cascavel, né? O nome científico Crotalus, né? Nós temos 3 tipos aqui no Brasil. Geralmente elas têm nas costas um X. Então, se você olhar, você vai ver que forma um X. Esse X pode ser bem perfeito ou quase imperfeito. Tem que fazer uma observação muito longa. E depende da região, depende da temperatura, da umidade, depende de uma série de fatores. Mas ela possui basicamente um X. Isso tanto a cascavel aqui como a cascavel lá nos Estados Unidos, né? Se você pegar a botrops, que é urutu, jararaca, cotiara, é a mesma cobra. Apenas muda o nome por causa do tamanho, dos desenhos. Mas os desenhos dela seriam uma meia ferradura de cada lado do corpo. Como nós falamos, um desenho mais acentuado que o outro. E essas são basicamente as que mais existem. Depois tem as corais. Então, a coral são as cobras mais difíceis de ser identificadas. Tanto é que o médico fez uma palestra para nós, acabou se acidentando e morrendo com uma coral, né? Lá no litoral, porque sabia-se que no litoral não tinha coral, porque nunca o Instituto Butantan recebeu uma coral do litoral. Elas têm vida quase que subterrânea e se alimentam basicamente de pequenos insetos e roedores,
Mas acontece que são 3 tipos de corais verdadeiros. Então, para você identificar quem é, e 17 não verdadeiras. Então, dessas 17 não verdadeiras, algumas delas são ofiófagas, ou seja, se alimenta da própria de cobras corais, né? Então, para identificar uma coral, eu tenho que pegar, abrir a boca e ver se ela tem presa. E ela tem uma presa fixa na frente, né? Essa presa dela é serrilhada, e quando ela inocula o veneno escorre por essa parte serrilhada e entra dentro da pele, da carne da pessoa ou do animal em que ela aplicou o bote. Aliás, ela não dá bote, a coral é a única cobra venenosa que não dá bote. Ela morde e se afasta. Ela morde e se afasta. Pica e se afasta. E ela tem essa questão também da distância, é a mesma distância. Não, ela não forma a posição de bota. Ela não tem. Se ela estiver esticada, por exemplo, uma cascavel esticada, você pode pegar ela pela cabeça rapidinho, mas ela nunca fica, ela se recolhe 1/3 do corpo dela e fica na posição de bote, te acompanhando para o lado que você for. Se ela estiver esticada, ela não consegue te picar. Entendi. Mas é uma cobra perigosíssima. A coral é a mais venenosa de todas. Ela tem o veneno dela, na evolução do planeta, elas são descendentes lá da Naja, da Índia, da Ásia, né? Aquela cobra com a cabeça triangular ali. Exatamente, mas a nossa coral não tem essa característica, mas o veneno dela é exatamente igual. E quando a pessoa é picada pela cobra, o que acontece quando o veneno ele é introduzido ali na pele? O que acontece? Qual é o processo ali? Então, se você, por exemplo, for picado por uma cobra não venenosa, o que vai acontecer? É como se você recebesse no local da picada umas 30 agulhadas simultaneamente. O que vai acontecer? Vai sangrar. Então, sangue. Dependendo do tamanho, profundidade da picada, você vai ter um sangramento profundo. A jiboia, a sucuri, por exemplo, provoca um ferimento extremamente grave na pessoa. Mas é só o local. Se você conseguir, através de outra pessoa, abrir a boca e tirar abrir a boca e tirar o seu membro que está sendo picado, você vai sofrer apenas lesões locais. Fazer uma asepsia, uma água oxigenada, passar um mertiolato, pronto, não requer outros problemas. A cobra venenosa, sem exceção, tem uma característica totalmente diferente. Ela pica e não sangra. Aliás, isso é muito comum com os animais peçonhentos. Isso ocorre com o escorpião, com a aranha, né? Quando pica, não sangra e provoca uma dor muito grande e intensa. Aí vem como proceder. Se você identificou a cobra, por exemplo, é uma botrops, urutu, jararaca, cotiara, que seria da botrops, você fazer um garroteamento no membro é um processo extremamente perigoso. Você pode provocar amputação do membro, porque o veneno, além de ser tóxico, altamente tóxico, quando entra em circulação, ele provoca necrose no local. O garroteamento é aquilo que faz quando a gente vai tirar no braço, né? Vai fazer tirar o sangue, né? Interrompendo a circulação. Então, você pode agravar o ferimento, porque possivelmente essa pessoa vai ter o membro amputado. Então, o que se recomenda? Primeiro, não correr. É coisa quase difícil falar a pessoa, não corre, né? Mas a pessoa picada, sempre que possível, ela tem que, se ela vai num local, um ambiente desse perigoso, pode ocorrer um acidente, ela deve levar uma agulha, uma seringa, uma agulha, e ao ser picado, provoca uma dor, não sangrando, o que você faz? Você começa a furar em cima da picada e vai dando volta. Vai picando como se fosse um caracol, você vai furando e volta. O que vai acontecer? Você vai chegar numa área um pouco mais afastada da picada, começa a sangrar. Aí você volta para o local da picada, furando novamente, até que todo o local esteja sangrando, inclusive o local da picada. Feito isso daí, você eliminou mais de 90% do veneno. A pessoa vai ficar com uma quantidade mínima de veneno. Então, aí se dirigir, eu recomendo, né? Eu faria isso ao Instituto Butantan, tem lá o Hospital Vital Brasil, onde tem os médicos especialistas nisso, porque se você não conseguir levar a cobra, pelos sintomas da vítima, eles têm condições de identificar o tipo da cobra que te picou.
Se puder levar o animal, é mais importante ainda, porque eles fazem necropsia e vão ver se a cobra estava ou não alimentada e há quanto tempo. Se ela se alimentou há 2 dias, a quantidade de veneno inoculado é muito pequena. Isso tudo vai trabalhar em cima da dose do soro antiofídico que a pessoa vai tomar. Além de se fazer o teste para ver se a pessoa é alérgica ou não a esse tipo de veneno, mas aí eles vão dosar a quantidade. A cobra não ser identificada e a pessoa, o atendimento do médico, que às vezes não tem um conhecimento, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar uma dose de 10 ml de cobra jararaca, uma dose de 10 ml de cobra urutu, aliás, de cascavel, e o cara vai tomar soro que não há necessidade. Então é um comprometimento renal. Então essas picadas em volta da onde ele tomou a picada da cobra faz com que o veneno saia do local onde ele tomou a picada e ele não penetre na pele mais ainda, é isso? E não entre em circulação. Não entre na circulação sanguínea. Eu tive um acidente com um filho meu, quando o garoto tinha quanto lá? 6 anos, 7 anos, quando eu morava. Ele foi acidentado com uma cobra, com uma aranha armadeira. A gente sabe que a aranha armadeira é uma aranha que provoca morte, crianças até 8, 10 anos, num prazo curto de tempo, pessoas idosas também. Não pelo veneno, tanto pelo veneno, mas mais pela dor. A intensidade da dor é tão grande que a pessoa entra em estado de choque. Então, o que eu fiz? Eu peguei a agulha, a seringa, piquei em cima do local, ele gritava, uivava, pus um pano na boca para que ele não quebrasse os dentes de tanta dor e mordesse o pano, e fiz a perfuração. Aí começou a sangrar abundantemente. 10 minutos depois ele estava jogando bola com os amiguinhos dele, que estavam lá, né? Agora, fosse uma pessoa que não tivesse esse tipo de conhecimento, eu não sei se meu filho hoje estaria vivo. Estamos conversando com o Coronel Vedovelli, ele que foi comandante aqui do Corpo de Bombeiros de Jundiaí e é especialista em animais peçonhentos, mais especificamente em cobras. Coronel, como é que surgiu essa sua paixão aí por cobras? O senhor que era até então bombeiro, comandante do Corpo de Bombeiros, como é que surgiu isso daí? O senhor foi picado por uma cobra e aí foi estudar cobra ou não? Não, isso foi um trote na academia em 1967, eu era jovem, garoto ainda, e na época os veteranos perguntaram qual era o bicho que eu tinha mais medo. E eu falei, cobra. Então você vai falar sobre cobra para nós, né? Tem uma aula de pedagogia e você se vira, vai fazer o curso, vai se inteirar desses animais. E para mim foi um sofrimento, porque eu tinha que ir nas minhas folgas, final de semana, fiz contato com uma pessoa fantástica lá do Butantã e que me fornecia, inclusive, os animais para que eu pudesse fazer as palestras, né? E então eu comecei a ver que a cobra é extremamente perigosa, mas é muito útil, né? E passei a tê-las, criá-las, né? Na época, até por causa de brincadeira entre amigos. Eu andava com cobra no bolso, cobra... Para assustar os amigos. Para assustar os amigos, cobra em caixa. Então, onde eu ia, sempre a turma já, pelo amor de Deus, já vem o homem da cobra. E geralmente eu tirava, eu fumava na época, tinha algumas cobras pequenas, colocava dentro do maço de cigarro. E quando eu ia puxar o cigarro, saía a cobra. Tem cobra que cabe dentro do maço de cigarro? São cobras pequenas, né? Eu tinha dormideira, falsos corais, entendeu? Eu tinha uma infinidade de cobras, né? Como eu falei, 80% das cobras no Brasil não são venenosas. Elas são extremamente dóceis. Tem outras que são, não são venenosas, mas são muito agressivas. Por exemplo, você pega a boipeba, é uma cobra que se alimenta do sapo. É a única que é imune ao veneno do sapo, né? Ela abre a boca, ela fica que nem a naja, a posição da naja. Abre a boca, você vê 2 presas enormes dela. Para o leigo, é uma presa inoculadora de veneno, mas ela usa para furar o sapo, porque quando ela morde o sapo começa a inchar para não poder ser engolido, e ela consegue perfurar o sapo com essas presas, né? Então, essa cobra também, ela é agressiva, mas uma vez você capturou ela, colocou ela no braço, deixou ela tranquila, ela não vai te picar, ela anda no pescoço, no braço, não tem problema. O duro é no momento de você capturar, né? Eles têm uma percepção da pessoa que tem medo. Então, geralmente, a pessoa que tem medo, né? Eu não gosto de ficar com cobra
Por exemplo, com pessoa que tem verdadeiro horror, porque eu sou picado pela cobra, né? A cobra capta no ar o cheiro característico da pessoa. Ela Isso sente ocorre quem tem até medo. com cachorro. Pode ver pessoas que mais são mordidas por cachorro, só que elas têm medo de cachorro. Né? Eles sentem quem tem medo deles. Exatamente. Coronel, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Cidade. Parabéns aí pelo trabalho e um ótimo dia. Coronel Vedovelli, especialista em animais peçonhentos, ele falou ao Jornalismo da Cidade.